Nós estamos vendo o item 14 aqui do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e estamos vendo, portanto, os principais deveres do servidor público. Vamos agora à linha M. A linha M nos conta. Comunicar, vejam só, imediatamente, não basta comunicar. É o que eu digo, não basta que o ato seja legal, é necessário que o ato seja moral. Comunicar é ato legal. Comunicar imediatamente é ato legal e moral. Estão vendo aí a diferença? Então, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências que sejam cabíveis. Pois bem, a linha N, tranquilo, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Gente, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Tá certo? Então, percebam que aqui se exige uma metodologia até na organização do trabalho. Para que vocês vejam que quando a norma nos fala que a atuação tem que ser com rapidez, perfeição e rendimento, a norma está falando sério, né? Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Gente, participar de melhoria e estudo movimento e estudo que se relacione com a melhoria na prestação do serviço, não é uma faculdade não, é um dever. E veja o que ele diz, tendo por escopo, ou seja, tendo por finalidade a realização do bem comum, Jones. A realização do bem comum. Pois bem, mais uma vez a função pública, né? Aquela forma que nós vimos junto com a ética. Gente, a linha P. A linha P significa o seguinte, olha, vai aparecer você no trabalho, por favor, com vestimentas adequadas. Não vá para o trabalho como quem vai para a praia, tá ouvindo, né, Jones? Como aqui tem um pessoal que vai para o trabalho, parece que vai para a praia. Então, beleza, né? Outra coisa, gente, se tiver que usar saia, lembrem-se, não confundam saia com cinto, que tem saia que é cinto. É uma beleza, né? Então, por favor, é dever fundamental do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Vestimentas adequadas ao exercício da função. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Aí você tem manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Mais uma vez, esta atualização não é faculdade, é dever. Tá certo? E aí nós observamos a linha R, cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas a seu cargo ou função. Essas tarefas devem ser cumpridas tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Quantas vezes o código já nos falou de ordem, né? Mantendo tudo sempre em boa ordem. A necessidade de trabalho ordenado, a utilização de métodos para organização. S. Facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito, porque essa fiscalização faz parte da transparência e a transparência é, como vocês sabem, uma parte da publicidade, por isso se diz que a publicidade é requisito de eficácia e moralidade, então se tem que facilitar a fiscalização por quem de direito. Exercer com estrita moderação, isso é importante. Porque as prerrogativas funcionais devem ser entendidas como um meio de se atingir a finalidade da atuação. Eu não posso entender que prerrogativa é fim, prerrogativa é meio. E aí se tem exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, tá certo? Então, nessa situação, a utilização da prerrogativa funcional, que é um meio,
deve ser realizada com estrita moderação, não se podendo trazer numa atuação uma situação mais gravosa para o usuário do serviço do que aquela estritamente necessária para a atuação. É o princípio que os senhores vão observar com o professor de administrativo, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade. É ele que vai exigir essa estrita moderação e abster de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. O abster-se, agora vejam só, gente. Vocês lembram que é necessário o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade para que nós tenhamos a moralidade? Os senhores lembram isso? Nós não vimos? Então o servidor tem que se abster de forma absoluta de exercer qualquer ato que contraria a finalidade de sua atuação e com essa finalidade o bem comum. Se a finalidade de toda atuação do servidor é o bem comum, Jones, é lógico que ele tem que se abster absolutamente de atuar contrariamente ao bem comum. É o que ele diz. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Mesmo que observamos as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei, quantas vezes nós já batemos nisso? O servidor, na realidade, quando atua, não deve observar apenas o que é legal, mas tem que observar o que é moral, porque ele jamais poderá desprezar o elemento ético em sua conduta. E o último dispositivo desse item 14, divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. E data vênia, entendo eu que cobrar esse código de ética em concurso público é estimular o seu conhecimento e o seu cumprimento. Não é verdade? Saímos do item 14, que são os principais deveres, e vamos para o item 15, que são as vedações. Vocês já viram que tudo aqui é integrado. Assim como os deveres são integrados às regras deontológicas, as vedações estão integradas aos deveres e às regras deontológicas. Então, não tem grandes dificuldades aqui, não. Nós temos que o item 15 nos diz, é vedado ao servidor público: a. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Gente, vocês lembram uma proibição do artigo 117, inciso 9, nós comentamos no primeiro bloco da aula de hoje, porque ela traz uma demissão que impede o retorno do servidor nos 5 anos seguintes ao serviço público federal. Aqui, nós vamos ter exatamente essa situação. É proibido o uso de cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Então, se impede, né, a utilização dessa situação para lograr proveito próprio ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Porque o que tem aqui também está lá nas proibições da Lei 8.112. B. Agora veja o que a B diz: prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. O que se diz aqui é o prejuízo de má-fé. Se algum servidor cometeu certa irregularidade, essa irregularidade ela deve ser informada, deve ser combatida, deve ser representada. Agora, se a pessoa faz qualquer tipo de denúncia, apenas tendo em mente denegrir a imagem de alguém, incide nessa vedação da linha B. C. Ser em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Observem que o servidor ele não pode ser solidário com erro. Por isso é que, se ele tem conhecimento de irregularidade, ele é obrigado a comunicar. E essa comunicação, Jones, nós vimos, é uma comunicação imediata. Não é deixar para amanhã, não. Ah, vou deixar para amanhã. Não. A comunicação é uma comunicação imediata. Se ele não fizer a comunicação imediata, entende-se que ele vai ser conivente com erro ou infração ao código de ética. Agora, curiosamente, a norma aqui até vai mais longe. Porque fala conivente a erro, a este código de ética e ao código de ética de sua profissão. Então, se o servidor tem uma profissão regulamentada, tendo assim um código de ética, advogados, médicos, psicólogos, todos eles têm
um código de ética, deve-se observar também a sua atuação para que não incida em ofensa ao código de ética da profissão. Então, ele não pode, em sua omissão, ser conivente com o erro. D. Utilizar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Porque ao procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, nós podemos ter dano moral ou material. Agora, curiosamente, até aqui, a norma fala de dano moral. Vejam que nessa linha D, quando diz procrastinar ou dificultar exercício regular de direito por qualquer pessoa, já se fala que essa procrastinação pode acabar causando dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance. Vocês lembram que o servidor tem por dever participar de trabalhos e estudos para o aperfeiçoamento do exercício da função pública? Tudo bem. Então, se ele tem conhecimento de algum avanço técnico ou científico, ele não pode deixar de utilizar esses conhecimentos na prestação de seu serviço. Olha como a coisa se integra. Então, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Tá? Então, nessa situação, o que se verifica aqui é que tem que se manter a objetividade no atendimento, a impessoalidade, como diz a Constituição Federal. Lembrem-se que discriminar significa causar ao discriminado dano moral, como nós já tivemos oportunidade de salientar. G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Agora, gente, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo. Ah, João, mas o sujeito ali deu uma semana no Hotel X. Mas o servidor não fez nada de errado, não. Cumpriu a sua obrigação. Mas não pode. Ele tem que cumprir a sua obrigação em respeito à ética e à moralidade no exercício da função pública. Ele não pode, mesmo exercendo sua atribuição corretamente, receber qualquer tipo de vantagem. Não pode pedir, não pode, na realidade, buscar frente a qualquer pessoa uma vantagem pelo cumprimento de suas atribuições. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para a providência. Isso não tem dúvida uma, que é uma vedação. Se a pessoa que se permitisse o servidor alterar ou deturpar o conteúdo de documento, é lógico que isso é vedado, lógico que isso é proibido. E iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Tá? Então, obviamente que é proibido iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. J. Desviar servidor público para atendimento em interesse particular. Gente, o desvio de servidor público para atendimento em interesse particular é não apenas um ato contrário à ética, de acordo com o que nós estamos vendo, como é mais grave, é um ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito nos termos do artigo 9º da Lei 8.429 de 1992. Também, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado. Quer dizer, se o servidor estiver legalmente autorizado, não há qualquer tipo de infração, por óbvio. Mas quando ele retira sem estar legalmente autorizado documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, logo, nós aqui temos uma situação na qual há a vedação ética àquele servidor. M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros.
Essas informações privilegiadas, como diz a Lei 8.112, revelar segredo de que se apropriam a razão do cargo, são essas informações privilegiadas, e isso é considerado, inclusive, como causa de demissão do servidor. Essas informações privilegiadas causam um desequilíbrio muito grande, porque serão utilizadas em benefício próprio ou de terceiros, trazendo para essas pessoas um enriquecimento sem causa, já que tomaram ciência previamente de alguma nova política de governo que pode influenciar a eles ou a todo o mercado. Tá? Então, por isso, é proibido, é vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. A linha N. Aliás, a linha N, fala um pouquinho dela. Lembra do servidor como cidadão? Nós até citamos essa situação da linha N. Quando se diz que a função pública é atividade profissional e, portanto, se integra na vida privada do servidor, nós acabamos observando algo muito simples. Que o que ele faz na sua vida particular também influencia na prestação do serviço, podendo influenciar até mesmo na honra dos serviços públicos, nós observamos. Por isso, a linha N proíbe ao servidor apresentar-se embriagado em serviço ou fora dele. Olha a cidadania do servidor aí. Nesse sentido, na tela. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, agora, obviamente, habitualmente, né, gente? O sujeito toma a cervejinha dele uma vez na vida, ou está na morte, não tem problema nenhum. Agora, se todo dia o sujeito chega bêbado em casa, aí alguma coisa já tem de esquisita, tá? Da mesma maneira, por atentado à cidadania do servidor, como integrante da sociedade que é, observe a linha O. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Tá certo? É assim como vocês vão ver que é vedado daqui a pouquinho ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Exercer atividade, aliás, daqui a pouquinho não aqui, exercer atividade profissional à ética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. É a linha P aqui estabelecida, tá? Então, essa foi a terceira parte. Nós agora entramos na última parte, que é a parte com as regras finais, e que começa nos falando dessas comissões de ética. Nós já tivemos a oportunidade de salientar que quando se fala em comissão de ética, a criação dessas comissões de ética não é uma faculdade, é na realidade uma obrigação. Tá certo? O que é que se tem? Observe que o inciso 16 nos diz que em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Vejam que se fala, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, do tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Então, há alguns pontos aqui. Da obrigação da comissão ficou claro que a comissão tem por dever orientar e aconselhar sobre a ética profissional também. Mas tem uma situação que eu chamo a atenção. A comissão também pode, depois de processo que respeite a ampla defesa e o contraditório, aplicar a penalidade. Gente, só que a única penalidade aqui a ser aplicada é a de censura. A comissão de ética não pode aplicar qualquer outra pena que não seja a censura. Ah, João, mas e se for caso de advertência, suspensão, demissão? Se for causa de alguma das penalidades que não seja a censura, nessa situação, há necessidade da comissão de ética comunicar à autoridade competente a ocorrência da infração para que a autoridade competente, nos termos da Lei 8.112, providencie a sua apuração. Mas a comissão só aplica a pena de censura. Então, nesse sentido, ele vai dizer, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. De outro ponto, a comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética. Para quê, gente? Porque cada um desses quadros de carreira tem a sua própria forma de evolução. Cada carreira tem suas próprias regras no que tange à promoção.
E é necessário que as comissões de ética informem as atividades do servidor para que a autoridade incumbida desse processo de promoção possa levar isso em consideração na hora da escolha de quem deverá ser promovido. Essa é a lógica que nós encontramos. Ele segue. Para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. E para os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Tá certo? Então, o que nos diz o item 18. O item 22 repete o que nós falamos, que a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes. Consciência nessa situação do faltoso. Tá? Então, nada de dizer, a comissão de ética pode aplicar demissão, advertência, suspensão, nada disso. Ela só pode aplicar censura. E um ponto desse item 24, que é o último desse decreto 1171. Esse item 24, ele vai nos trazer que o conceito de servidor público para esse decreto é bastante amplo. Só que aqui vai uma dica de prova. O decreto 6.029 chama o conceito aqui trazido no item 24, para o decreto 6.029 é um conceito de agente público. Para o decreto 1171 é um conceito de servidor público. E aí nós temos, para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Veja que o conceito é bastante amplo, ainda que sem retribuição financeira. Desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Gente, cuidado na prova. Para que vocês coloquem este conceito como sendo de servidor público, a questão deve apontar expressamente segundo o decreto 1171. Certo? Se ela não apontar expressamente segundo o decreto 1171 ou segundo o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, porque nesta situação estará se referenciando ao decreto 1171 da mesma maneira, nós então verificamos que aí sim vocês vão colocar esse conceito como sendo conceito de servidor público. Não havendo uma definição, se é do Código de Ética, se é do decreto 1171, então aí vocês vão colocar esse conceito como se fosse de agente público, como dito no decreto 6.029, e isso já foi cobrado algumas vezes assim. Em meu entendimento, o decreto 6.029, como contrariou esse item 24 do decreto 1171, esse item 24 estaria revogado tacitamente, mas não é o que os concursos seguem. O que os concursos seguem é que nessa situação, este item, ele acabaria, ele acaba estando vigente, basta que a questão diga que o conceito se refere ao quanto previsto no decreto 1171. E umas pinceladas, gente, rápidas, sobre esse outro decreto, que é o decreto 6.029 de 2007. Esse decreto 6.029 vai nos trazer, na realidade, uma rede de ética da administração pública federal. Essa rede de ética é formada pela Comissão de Ética Pública e pelas demais comissões de ética. Por isso, gente, tomem muito cuidado, porque a Comissão de Ética Pública é termo utilizado para definir um órgão específico, que é como se fosse esse órgão central, esse órgão geral na administração pública federal que cuida da ética. Tanto é assim que a Comissão de Ética Pública é responsável, dentre outras situações, por orientar o pessoal regido pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, incluindo aí ministros, o presidente, etc. Tá. Nesse ponto, é importante que os senhores saibam que essa Comissão de Ética Pública é formada por 7 membros. Todos eles, obrigatoriamente, brasileiros. Esses membros são nomeados pelo presidente da República e vão exercer um mandato de 3 anos. Agora diz a norma que é um mandato de 3 anos. Esses 3 anos, esses mandatos são não coincidentes. O que significa que os mandatos não podem terminar todos ao mesmo tempo.
Essa é a Comissão de Ética Pública, gente. O exercício na Comissão de Ética Pública não é remunerado, mas é considerado para todos os fins, inclusive aí para promoção, como relevante prestação de serviços públicos. Uma curiosidade, a CEP ela é responsável por julgar eticamente aqueles agentes que estão vinculados ao Código de Conduta da Alta Administração Federal. Mas a CEP também é competente para julgar os membros das comissões de ética, as demais comissões de ética, que cometerem alguma irregularidade ética. Então, se um membro de uma comissão de ética comete irregularidade, quem julga é a Comissão de Ética Pública. Em relação às demais comissões de ética, elas são formadas por 3 membros, que são ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes na administração federal, sendo que além desses 3 membros, ela também vai ter 3 suplentes. Todos eles, meus caros amigos nomeados, e vão exercer um mandato de 3 anos. Sendo que esses mandatos são para períodos não coincidentes. Como nós já tivemos a oportunidade de salientar em relação à CEP. Assim como ocorre em relação à Comissão de Ética Pública, aqui, quando se fala dessas comissões de ética, o exercício nelas não é remunerado, mas, no entanto, é considerado para os devidos fins como exercício de relevante atividade de interesse público. Essa rede, como é uma rede logicamente formada, ela deve ter encontros, e esses encontros devem ocorrer com a periodicidade mínima de 1 ano. Então, em 1 ano, nós teremos os representantes dessas comissões de ética se reunindo para trazer o aperfeiçoamento na investigação e na interpretação de regras éticas. Tá? Então, basicamente, é isso que nos traz o Decreto 6.029. Lembrando que, para ele, o que para o Decreto 1171 é considerado como servidor público, para o Decreto 6.029 é considerado como agente público. Tá certo? Então, cuidado. Para que considerem no item 24 o servidor público, esperem que a questão diga de acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou simplesmente de acordo com o Decreto 1171. Tá certo? Então, com isso, encerramos nosso curso. Queria agradecer a todos vocês a paciência para com a minha pessoa e dizer que nosso curso termina aqui, nosso contato não, continua à disposição de todos vocês para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir através do nosso canal, que é o Sua Mensagem, ou através das redes sociais, onde, como nós já dissemos, no Facebook, estou lá como João Paulo Oliveira, tá certo? A todos vocês um grande beijo no coração, bons estudos, excelentes provas, fiquem com Deus.